Amigas e amigos, esta decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, de pôr freios nesses sequestros inventados aí pela Operação Lava Jato, uma manobra, eu já falei disso aqui em outra ocasião, um resgate de um código lá de 1941, enfim, tem todo aí um processo de farsa que o pessoal da Operação Lava Jato montou para fazer os sequestros que eles fizeram aí, né, fizeram tantos. O mais emblemático dele, do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e em torno do sequestro determinado pelo juiz Sérgio Moro, né, teve toda aquela questão, aqueles comportamentos fascistas das hordas que invadiram a casa do ex-presidente, roubaram equipamentos, inclusive das crianças e tudo mais. Enfim, aquela história que já é bem conhecida, mas é sempre bom lembrar. Agora, é uma decisão também que vamos pôr ela no devido lugar. Ela tem um significado e foi uma aprovação também apertada, né? E teve inclusive os ministros que votaram contra, né, o fim desse mecanismo de sequestro, né, que também fizeram críticas. A própria Carmen Lúcia, a turma do Grupo Globo, ali, os ministros do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, fizeram críticas, né? Em alguns aspectos, a Carmen Lúcia disse que ela votou e condenou, né, amostragens circenses, votou nesse sentido, né, diz aqui que entre os ministros que votaram a favor, né, ela votou a favor da condução coercitiva, a maioria condicionou a medida à intimação prévia, quesito que era ignorado pela força-tarefa. Né, a pessoa tem que ser pelo menos intimada, enfim, não tem justificativa. Agora, o que a gente já tem visto desde que o Gilmar Mendes tomou a decisão, né, de proibir os sequestros, a condução coercitiva, eles têm adotado a prisão provisória, né, quer dizer, substitui uma coisa por outra, né? Portanto, o que fica de lição é a essência do problema, né, como que a questão é tratada, né, do que se trata exatamente, qual é o papel da Operação Lava Jato nesse processo político golpista e tudo mais. É o que disse aqui o ex-procurador-geral da República, o Cláudio Fonteles, sobre essa decisão do Sérgio Moro de varrer, né, corrupção para debaixo do tapete, mais uma, né? Essa é escandalosa de proibir aí os órgãos do Estado de fazer as investigações de corrupção. É a história que eu falei, né? As provas, entre aspas, revelariam a fragilidade, não dariam materialidade para qualquer tipo de acusação, revelaria o que vem a ser exatamente essa questão aí da indústria da delação premiada, a corrupção, né, os sequestros, né, a prisão preventiva por tempo indeterminado, 3, 4 anos de prisão preventiva, né, outra coisa que o Gilmar Mendes tem enfrentado, né, e sobretudo está ocultando, né, teria que revelar o esquema de Caixa 2, de evasão de divisas, de sonegação de imposto, né, como é que é? Se a Receita fosse realmente, a Receita Federal fosse realmente investigar as tais provas, teria que chegar nisso aí. É o caixa preta do Caixa 2 que eu tenho falado aqui. São evidências e mais evidências que vão mostrando isso, né? Aí o Cláudio Fonteles diz o seguinte sobre a decisão que blindou, né, os delatores e as empreiteiras. É isso, né? Ocultou a corrupção, né? Blindou a corrupção, a essência da corrupção, que é o Caixa 2, evasão de divisas, etc, etc. Que ele disse aqui: Moro admite que compartilhar prova é imperativo em razão do interesse público. Olha o que é a retórica e o que é a prática. Aí ele diz, o Cláudio Fonteles, como excepcionar o imperativo? Como? Uma coisa é imperativa, outra coisa não é imperativa? É imperativo, mas tem as exceções. As exceções é isso aí, ó. Nada de TCU, de Receita Federal, de Banco Central, de AGU, de CAD, né, os mecanismos de controle do Estado, de defesa do Estado, né, dos corruptos, dos malandros, dessa turma aí que faz tudo isso aí, né, evasão de divisa, lavagem de dinheiro e tal, Caixa 2, etc e tal. A excepcionalidade, é uma pergunta muito pertinente do Cláudio Fonteles, como excepcionar esse imperativo? O Moro diz, é imperativo, né? É imperativo em razão do interesse público compartilhar as provas, mas tem as exceções. Olha que gigantesca exceção. Isso revela, portanto, a essência do problema. E tem
É por isso que eu digo, né, a linha de conduta, a questão ideológica, né, o sentido da politicagem da Operação Lava Jato. O Gilmar Mendes revelou um outro aí que ele, numa entrevista lá para o Roberto Dávila, na Globo News, ele disse que é um milagre, né, a Lava Jato mantém o Lula preso, né, e ao mesmo tempo a popularidade dele fica lá nas alturas, né. Aí ele diz aqui que a Lava Jato produziu um enigma, né? Uma questão, um enigma entre aspas, né? Porque é uma questão de lógica também elementar. Né? O povo olha para a situação, olha para as realidades que se apresentam e fala, como é que é o negócio? Cadê o combate à corrupção efetivo? Né? Cadê as melhorias que eles disseram que viriam com o impeachment da Dilma? Não foi a Dilma que criou a crise? Então é só tirar a Dilma que resolve as coisas. O povo olha e fala, não, definitivamente não. O país não melhorou, o país piorou, a situação está muito pior. Né? E o problema não é só a questão do Lula, lógico que isso conta muito, tenho falado isso aqui também, o seu carisma, a sua capacidade política, a sua destreza, né? A sua capacidade, a sua facilidade de interação com o povo, de traduzir as coisas do povo, de traduzir a ideologia do povo, né? Isso tem um peso fundamental, mas a questão é a ideia Lula, né? Uma pessoa com a capacidade do Lula traduzindo essa ideia, né, isso não é pouca coisa. Eu tenho falado isso aqui, às vezes a gente não tem a dimensão. Fica aí esses professores de esquerdismo, de lulismo, de unidade da esquerda, de autocrítica alheia, né, falando, uma hora ataca a Manuela, outra hora ataca o Ciro Gomes, outra hora, né, não tem a dimensão, não sei se não tem, né, eu tenho dúvidas se não tem a dimensão histórica, né, o sentido, né, do que significa esse golpe, as suas consequências, a sua extensão, a sua profundidade, a sua complexidade. Eu quero mostrar aqui um livro, né, tenho mostrado alguns livros aqui, quero mostrar esse aqui hoje, ó, a UDN e o Udenismo, né, que é aqui da professora Maria Vitória Benevides, né, que ela faz aqui um perfil do que foi a UDN, né, do que se trata exatamente esse movimento político da direita. A direita se articula, né, a nossa entre aspas, né, a direita brasileira, ela tem uma escola, né, ela diz aqui, a Maria Vitória Benevides, Maria Vitória de Mesquita Benevides, eu vou mostrar de novo, esse livro é muito importante, né, a UDN e o Udenismo. Né, ela diz aqui que eles criaram a UDN no dia 7 de abril de 1945, exatamente ali naquele processo de ascensão democrática que eu tenho falado aqui, que chegou na Constituinte de 46, na Constituição de 46. Né? A UDN foi criada ali, foi criada no dia 7 de abril, diz ela aqui, para lembrar o outro 7 de abril, que foi a abdicação do imperador Dom Pedro I, né, que ocorreu no dia 7 de abril de 1831. Né, ele abdicou em favor do filho Dom Pedro Alcântara, né, o futuro Dom Pedro II, e o ato marcou o fim do primeiro reinado e o início do período regencial no Brasil. Ali já existia um processo político que pode-se dizer que naquela época era progressista, lutava contra o conservadorismo. Aí depois, na sequência, veio todos os saltos civilizatórios, né, os processos aí civilizatórios, o prosseguimento dos processos civilizatórios, né, os saltos que eu tenho falado aqui, que é a abolição, a independência, a república, a Revolução de 30, e chegou-se aqui, ó, em 1945, com a Constituição de 46, a UDN passou a conspirar contra a Constituição, formou um grande movimento político, né, o Nelson Werneck Sodré dizia que tinha a UDN política, a UDN fardada, que eram os golpistas, depois resultou nos latrocidas de 64, né, e a UDN gráfica, que é a mídia. Ela trabalhava nessas dimensões, não era só um partido político. Às vezes as pessoas, né, caem aí nessa esparrela da direita, né, tal da classe política, né, os políticos e tal, os partidos políticos. Os partidos não são só os partidos, tem uma ideia, né, tirando aí os partidos de aluguel, né, que principalmente os grandões,
né, os chamados grandes partidos, porque pela ideologia deles só pode ser grande quem é da turma deles. Né, o que mais se aproximou, por isso que eu digo a importância que tem o PT nessa história toda. Né, quem mais se aproximou aí dos chamados grandes foi o PT, com uma ideologia contrária, a ideologia do povo, né, com um projeto político diferente, que não é de direita, que é de esquerda. Olha aí o resultado. Olha no que deu. E tem essa corrente histórica aqui, né, o Partido Comunista do Brasil, né, que também é da expressão ideológica do povo, né, dos interesses do povo, da soberania, da democracia, do desenvolvimento e tudo mais. Né, e o resto, o que a gente vê por aí, e também outros partidos de esquerda, né, o próprio PSB tem uma corrente histórica, enfim, né, e outros partidos que foram surgindo aí dentro dessa ideia, dentro desse veio. O fundamental é esse, é o veio. Agora, do outro lado, do outro veio, que é o veio aí da direita, da elite, dos escravagistas, o que se tem são essas formações políticas adaptadas às realidades. Né? Eles eram os liberais de 45, a UDN. Né, os liberais de 45 que foram, eles criaram no mesmo dia, como disse a Maria Vitória Benevides, criaram no mesmo dia 7 de abril para lembrar os outros liberais lá da época da abdicação do imperador, né, do fim do primeiro reinado. Né. Agora, o conservadorismo de lá era o mesmo de 45, o conservadorismo de 45 é o mesmo, o conservadorismo, não, o liberalismo, é o mesmo agora deste golpe, agora é o neoliberalismo, né, que vem incorporando, é questão de classe, não é só a nominação que conta, a questão ideológica. Eles incorporaram os processos históricos e foram criando essas organizações. Né? O liberalismo em 1945 já era um atraso, já tinha avanços democráticos, já tinha o trabalhismo de Getúlio Vargas, já tinha os comunistas, que era uma corrente importante, uma corrente que foi fundamental para a Constituinte de 45, de 46 e a Constituição que se elaborou ali naquela ocasião. Né? Criou-se um movimento de resistência ao regime dos latrocidas de 64, né? E chegou-se a Constituinte de 88, a Constituição de 88, que depois deu prosseguimento. Aí, quer dizer, o ciclo de governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Lula e Dilma é o resgate da essência da Constituição, da democracia, do progresso social, do desenvolvimento, da soberania e tudo mais. Este golpe, portanto, é um golpe contra, eu tenho falado aqui, é um golpe que joga a história para trás, para o século XIX, contra as constituições de 88, de 46, a República, a abolição, a Revolução de 30, enfim, né, tudo isso que a gente pode pôr aí no cômputo da luta pelo progresso social. Né? Compreender isso é fundamental para a gente definir a tática eleitoral, para a gente saber com quem a gente está lidando. O que é a Operação Lava Jato? É o DN, que formou aquele grupelho de generais latrocidas do golpe de 64. Né? É a UDN. É o DN. Né? Não dá para dizer hoje que é só gráfica. Né? Tem aí a eletrônica, a midiática, a UDN midiática, a UDN militar, né? Que hoje é ocupada aí pela essa tal força-tarefa da Operação Lava Jato, que prende. É isso aqui da condução coercitiva, dos sequestros aí, das prisões preventivas. Né, prende do jeito que eles bem entendem, a hora que eles bem entendem, faz o que eles bem entendem, à margem da lei, do Estado Democrático de Direito, à margem da Constituição. Né, e tem a UDN, tem a Operação Lava Jato, a UDN agora, né, que faz esse jogo aí, os cachorros loucos, bolsonaristas que tem por aí, somos todos Sérgio Moro, somos todos Lava Jato, mesmo esses aí que ficam, né, nos parlamentos aí, elogiando a Operação Lava Jato e tudo mais. Né? Forma-se, portanto, o partido do golpe, o partido da Operação Lava Jato. Né? Essa é a essência do golpe. As siglas se despedaçaram, as siglas são o de menos. Né? Tem uma essência comandando as siglas que se adaptem a isso. Se quiserem participar aí do butim do golpe, que se adapte à Operação Lava Jato. Né? E quem não se adapta é a vítima, né? É a perseguição, a lógica da ditadura neoliberal, da época da ditadura dos latrocidas, do regime militar. Por isso que eles perseguem o PT, e não é só o PT, e isso não acabou, isso começou. Né? Tem um julgamento aí da senadora Gleice Hoffmann, presidenta do PT, na terça-feira. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.